Fala, gateiros e gateiras, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Thiago. No vídeo de hoje eu vou te falar os melhores patês para gatos de 2024. E antes de continuar o vídeo, quero te pedir para se inscrever aqui no canal, porque aqui você tem acesso a todas as informações do mundo felino. Também ativa o sininho para você sempre ser notificado quando eu lançar um vídeo novo, beleza? Então bora pro conteúdo. Bom, eu já fiz o vídeo aqui dos melhores sachês para gatos e também sachês bons e baratos. Agora irei fazer dos melhores patês e posteriormente patê bom e barato também, tá? Muitos de vocês podem ter a seguinte dúvida: Thiago, qual que é a diferença de sachê e patê? Bom, ambos são alimentos úmidos com cerca de 80 para cima, por cento de umidade, o que é ótimo para a hidratação dos gatos. O que muda de um sachê para o patê basicamente será apenas a consistência dele ali, O sachê geralmente ele tem pedaços, podem ser em formas ali como se fosse desfiado e pode ser aquelas bolinhas, enfim, cada um tem um tipo de consistência e formato diferente. Já os patês, eles são batidos, Eles geralmente são aquela massa ali. Isso pode ser muito bom para aqueles gatos que gostam muito de beber somente a aguinha do sachê e não come os pedacinhos. Às vezes, se você der ali o patê, adicionar um pouco de água e mexer muito bem, esse gato ele pode se adaptar melhor com o patê do que o sachê. Tá? Importante ressaltar também que os patês geralmente eles vão ter um preço mais elevado do que os sachês, isso porque muitos deles podem ter uma quantidade maior, tá? Então os sachês eles geralmente vão ter aí por volta de 80 gramas e os patês eles podem ter bem mais do que isso, tá? Então geralmente vai ser isso que vai diferenciar no preço deles, beleza? Tendo dito isso, quais foram os critérios e os parâmetros que eu utilizei para fazer essa avaliação e dar nota para cada um? Os mesmos lá do sachê, que são: tem uma boa distribuição, tem uma boa fonte de proteína, tem soja, tem ômega 3, tem composto para o sistema gastrointestinal, tem composto para a saúde dentária, tem corantes, tem BHA e BHT, tem transgênicos, tem palatabilizante, tem carragena e goma-guar, tem aromatizante e tem L-carnitina. Cada um desses, se for positivo, ganha um ponto e se for negativo, não ganha ponto algum, tá? Foi assim que eu classifiquei esses sachês. É mais uma avaliação de triagem, Caso eles tivessem uma mesma pontuação, eu iria avaliar a fundo, tá? Mas os patês, ao contrário dos sachês lá, que tiveram alguns empates, os patês aqui todos tiveram uma pontuação diferente, tá bom? Então, o primeiro patê, o melhor para gatos com a melhor pontuação de 2024 é o ND Pumpkin. Ele tá no valor de R$17,90, tá bom? E tem uma nota aí de 11,75, uma nota maravilhosa, tá? Porque a nota máxima aqui é 13 e ele tem 11,75. Então, muito bom mesmo, pessoal. Em relação à distribuição dele, ele tem apenas 1,3% de carboidrato, 59% de proteína, 23% de gordura, 4,5% de fibra e 11,3% de minerais. Então, baixíssimo em carboidrato, quase zero de carboidrato, Altíssimo em proteína, quase 60%, bom nível de gordura, aí, 23%, bom nível de fibra, acima de 4%, que eu gosto de ver, tendo 4,5%, e minerais um pouco acima do que eu gosto de ver, de 10%, tendo 11,3%. Ele perdeu 0,25 pontos aqui nesses minerais, tá bom? Em relação à distribuição dele, ele tem a presença de uma carne em si, então tem carne de frango e arenque. Arenque é uma espécie de peixe, tá, pessoal? Como outra fonte de proteína, ele vai ter o ovo, que é uma ótima fonte de proteína para os gatos, tá bom? Ela tem um valor biológico muito grande, é maravilhoso. Ela não tem grãos, não tem a soja também, então não tem nenhuma fonte de carboidrato como milho, trigo, e tudo mais. Então tem boas fontes de carboidrato como a abóbora, que além de fonte de carboidrato vai ser fonte de vitaminas, minerais e fibras, então vai trazer benefícios gastrointestinais para o gato também. Tem a batata doce, que também vai ser aí uma fonte de carboidrato, mas que não é grão, Obviamente, os gatos eles têm uma digestão melhor
desses carboidratos, como a batata doce, a abóbora, ao contrário dos grãos, eles digerem sim os grãos, tá? Mas é ainda melhor essas outras fontes no lugar dos grãos, beleza? E a batata doce, ela vai ter os mesmos benefícios que a abóbora tem, então também benefícios gastrointestinais, muito bom. Tem a romã, que é uma espécie de fruta aí, né? Um tipo de fruta, trazendo muitos benefícios também, é fonte de vitaminas, minerais, também fonte de fibras e também fonte de antioxidantes, o que é maravilhoso, tá? Os gatos, eles podem se beneficiar muito de antioxidantes, vai ajudar ali na prevenção de alguns tipos de câncer, tem uma ação, uma espécie de ação anti-inflamatória, previne o envelhecimento celular, enfim, traz muitos benefícios para a saúde do gato, tá bom? Ele tem a L-carnitina, um ponto bastante positivo, tem ômega 3 e 6, tem prebiótico, só não vai ter o probiótico, que é bastante raro da gente encontrar, infelizmente, mas tem essa trinca aí que eu gosto bastante de ver em alimentos para gatos, né? A L-carnitina trazendo benefícios cardiovasculares e ajudando o gato a manter peso, caso ele precise. O ômega 3 trazendo uma saúde do pele-pele, uma ação anti-inflamatória, saúde neurológica, cardiovascular, enfim, uma saúde geral para o gato aí, eu julgo imprescindível o ômega 3 em alimentos felinos, e os prebióticos aí trazendo benefícios gastrointestinais, tá? Não tem BHA e BHT, não tem corante palatabilizante e não tem transgênicos. Então, um patê maravilhoso que beira a perfeição, somente com alguns pontinhos negativos ali que fez ele perder ponto, né? Como essa presença de minerais, ele não tem um composto benéfico para a saúde dentária, então ele tem falta alguma coisa, mas ele não tem um ponto negativo assim muito grande. Então, ele é o patê número 1, o melhor que a gente tem no mercado para gatos de 2024. Agora, o segundo sachê melhor para gatos de 2024 é o Papa Pets Papa Gatos, tá? Ele está em torno aí também de R$17,90 e ele teve uma pontuação de 11 dentre 13, né? Então também uma ótima pontuação. Em relação à distribuição dele, tem por volta de 15,2% de carboidrato, 52,1% de proteína, 19,5% de gordura, 6,5% de fibras e 6,5% de minerais. Também uma distribuição maravilhosa, baixa em carboidrato, abaixo de 20%, que eu gosto de ver tendo 15%, alta em proteína, acima de 40%, tendo 52%, nível de gordura bom, 19,5%. Nível de fibra também bom, acima de 4%, que eu gosto de ver tendo 6,5%. E minerais também maravilhoso, tendo 6,5%, bem abaixo de 10%. Os sachês e patês, pessoal, é muito complicado a gente achar um com um mineral abaixo de 10%. E esse tem. Então é um ponto bastante positivo dele. Em relação aos pontos a se considerar, ele também tem a presença de uma carnicita, a carne de frango e a carne de sardinha. Tem aí como outra fonte de proteína o fígado de frango, que é uma ótima fonte proteica, tem muitas vitaminas ali benéficas para o gato, tá maravilhoso. Também não tem grãos e não tem a soja. Tem como ingredientes benéficos aí, vai ter a cenoura, que vai ser fonte de vitaminas, minerais, fibras e antioxidantes também. Vai ter a abóbora, com os mesmos benefícios já citados lá atrás. Vai ter a batata, que vai ser mais uma fonte de carboidrato, tá? A batata doce, ela traz mais benefícios do que a batata normal, então a batata ela vai entrar aqui mais como carboidrato, mas é um carboidrato melhor do que o carboidrato oriundo dos grãos, tá bom? Então, um ponto positivo também, se a gente for avaliar nessa perspectiva. Tem o azeite de oliva, pessoal, que é uma ótima fonte de gordura para os gatos. Ela vai ser mais fonte de ômega 6, tá? Mas ela também tem um pouquinho de ômega 3. E além disso, ela também traz benefícios gastrointestinais. Basicamente, ela dá uma lubrificada ali no sistema gastrointestinal, sendo um ponto bastante positivo aí. Não tem a L-carnitina, tem ômega 3 e 6, tem prebiótico, não tem probiótico, então ela não vai ter a L-carnitina, que vai ser um ponto negativo, oriundo dos benefícios que ela traz, que eu já mencionei aqui. Tem ômega 3 e 6, tem prebiótico, não vai ter o probiótico, que é raro, como eu já mencionei. Também não tem BHA e BHT, também não tem corantes e palatabilizantes, também não tem
transgênicos. Então, também uma ótima opção a ser dada para o seu gato. O patê Papa Pets Papa Gatos é o nosso número 2 aqui no ranking de melhores de 2024. Agora o patê número 3 é o Papa Pets Zoovert. Então o Papa Pets é uma marca que tem várias variedades e essas duas são muito boas. A segunda colocada, que é o Papa Gatos, né? E agora a Zoovert. A Zoovert, ela tá no preço maior do que o Papa Gatos, tá? Ela tá custando em torno de R$ 22,90 e teve a nota de 10,75, tá bom? Em relação à distribuição dela, ela vai ter aí 26,8% de carboidrato, 44% de proteína, 20% de gordura, 4% de fibras e 5,2% de minerais. Então ela vai ter esse carboidrato elevado para um alimento úmido de gatos. Quando eu avalio ração, por exemplo, né, apesar da grande maioria das rações ter mais de 30% de carboidrato, eu gosto de abaixo de 30%. Quando eu vou avaliar sachês e patês, eu gosto de abaixo de 20%, tá? E esse aqui tem 26,8%, então ela perdeu ponto nesse sentido. Tem um bom nível de proteína também, acima de 40%, tendo 44%, mas é menor do que o Papa Gatos, que eu mencionei anteriormente. Bom nível de gordura, bom nível de fibras, tendo 4%, bom nível de minerais também, 5,2% apenas, bem abaixo de 10%. No geral, tem uma boa distribuição, mas peca nesse carboidrato um pouco elevado aí. Em relação à distribuição, aos pontos a se considerar, ela tem a presença de uma carne em si também, a carne de sardinha e a carne de frango, como outras fontes de proteína animal. Vai ter o fígado de frango e a carne mecanicamente separada de frango. Eu não gosto muito de carne mecanicamente separada de frango, mas ela está aqui mais como um complemento. Ela tem 3 ótimas fontes de proteína animal, a carne de sardinha de frango e o fígado de frango, tá? Então não impliquei com essa carne mecanicamente, porque ela é só ali um adicional, tá bom? Tem o arroz, então aqui já tem 1 grão, tá? Mas não tem a soja, o que é um ponto positivo também. Tem a abóbora, trazendo os mesmos benefícios já citados aqui. Tem o açafrão, que vai ter uma ação antioxidante, trazendo tudo aquilo que eu já falei, e também uma ação anti-inflamatória, ajudando o gato a combater processos inflamatórios, caso ele enfrente, né? Às vezes tem processos inflamatórios no corpo que são naturais, e tendo compostos no alimento que traz essa ajuda anti-inflamatória, ajuda muito na saúde do gato, tá? Então, o açafrão também é um ponto bastante positivo aqui. Tem o psyllium, muito bom, eu amo quando um alimento para gatos tem o psyllium, porque ele é uma espécie de fibra que auxilia muito na passagem da bola de pelo, né? Então, assim, é um composto maravilhoso e que eu amo ver, e esse patê tem, então um ponto bastante positivo dele também. Também não tem a L-carnitina, tem ômega 3 e 6 e prebiótico, não tem probiótico, tá? Então, do mesmo jeito lá do Papa Gatos, não vai ter a L-carnitina e nem o probiótico vai pecar nesse sentido aqui. Também não tem BHA e BHT, não tem corantes e palatabilizantes e não tem transgênicos, tá? Então, com a nota 10,75, basicamente a única diferença dele para lá o Papa Gatos, tirando, né, os compostos, que esse tem um açafrão e psyllium, o outro não tem, o único que diferenciou na nota aqui foi a presença do carboidrato, que estava elevado, ele perdeu 0,25 pontos, então ele ficou com 10,75, o Papa Pets Papa Gatos ficou com 11, tá? Essa basicamente é a diferença, mas esse daqui também é uma opção maravilhosa para os gatos, tá? É o nosso terceiro patê do ranking de melhores de 2024. Agora, nosso patê número 4 é o ND Prime, também uma marca muito boa. Vocês viram que o primeiro era ND e o quarto agora também é ND e o segundo e terceiro era do Papa Pets. Então são ótimas marcas aí, como vocês estão observando. Esse ND Prime, ele tá com um preço por volta de R$19,50, tá bom? E tem uma nota de 10,5. Em relação à distribuição dele, ele vai ter por volta de 3% de carboidrato, 58,6% de proteína, 23% de gordura, 1,7% de fibras e 12,6% de minerais. Então, baixíssimo em carboidrato, apenas 3%, alto em proteína, quase 60%, tendo 58,6%, bom nível de gordura, 23%,
nível ruim de fibra, né, bem abaixo de 4%, tendo apenas 1,7%, né, e nível de minerais um pouco alto, acima de 10%, tendo 2,6%. Então aqui ele já perdeu 0,5 pontos, por exemplo. Em relação aos pontos a se considerar, tem uma carne em si, a carne de frango e a arenque também, como outra fonte de proteína. Vai ter o ovo também, um ponto bastante positivo. Também não tem grãos, também não tem soja, tá? Tem aí a batata doce trazendo os benefícios já mencionados, também tem o romã trazendo os benefícios já mencionados, não tem L-carnitina, tá? Tem ômega 3 e 6 e prebiótico, não tem probiótico, tá bom? Então não vai ter a L-carnitina, ao contrário lá do ND Pumpkin, tá? Também não tem BHA e BHT, também não tem corantes e palatabilizantes artificiais, também não tem transgênicos, tá bom? Então esse é o nosso patê número 4, o ND Prime, também uma ótima opção a ser dado para o seu gato. E agora o nosso último patê para completar o nosso top 5 é o patê Matisse, tá? O mais barato dentre esses 5. Ele está custando por volta de R$10,90 e teve uma nota de 10,5, tá? Em relação à distribuição dele, ele tem por volta aí de 2,2% de carboidrato, 50% de proteína, 31,8% de gordura, 2,2% de fibras e 13,6% de minerais, tá? Então ele é baixo em carboidrato, alto em proteína, gordura está um pouquinho mais elevado do que eu gosto, mas não está ruim assim, né? 31,8%, nível de fibras baixo, né? 2,2%, e minerais alto também, 13,6%. Em relação aos pontos a se considerar, tem uma carne em si, a carne de frango e a arenque também, como outras fontes de proteína. Vai ter o fígado de frango e a proteína hidrolisada de peixe, uma ótima fonte de proteína. A hidrolisada ajuda gatos que talvez tenham algum tipo de hipersensibilidade, alguma alergia alimentar, tá? Tem aí o arroz como fonte de carboidrato, também não tem a soja, ponto bastante positivo. Tem a levedura enriquecida com selênio, que vai ter uma ação antioxidante, vai ter benefícios para pele e pele, tem benefícios cardiovascular, tem benefícios para a saúde da glândula tireoide, tá bom? Então um ótimo composto também aqui, sendo bastante benéfico. Tem a L-carnitina, tem ômega 3 e 6, não tem prebiótico e probiótico, então vai pecar aqui não tendo esses prebióticos, não tem BHA e BHT, não tem corantes e palatabilizantes e não tem transgênicos, tá? Aí você pode me perguntar assim, Thiago, eu percebi que a Matisse, ela está com uma nota 10,5, assim como a ND Prime, que está em quarto. Qual que foi a diferença? Por que que você achou a ND Prime melhor do que a Matisse, tá? Quando a gente fala da distribuição, nível de carboidrato muito parecido, proteína, a ND Prime tem mais, é mais considerável, tem menos gordura do que a Matisse, tá? E um pouquinho menos de minerais. A Matisse tem um pouquinho menos mais de fibras, vai ficar basicamente empatado. Mas eu prefiro a distribuição da ND Prime, tá? Mais proteína e menos gordura. Então aqui a ND Prime já ganhou, tá? A ND Prime não tem grãos, tá? Então a Matisse tem o arroz, a fonte de carboidrato do ND Prime, sendo a batata doce, por exemplo, ela tem uma digestão melhor dos gatos do que o arroz, então eu prefiro também, foi um ponto que me levou a preferir ele. Tem pontos positivos melhores, não, tem mais ingredientes benéficos, né? Aqui a Matisse tem apenas a levedura enriquecida com selênio, a ND Prime tem a batata doce e a romã, tá bom? Ambas não têm L-carnitina, ambas têm ômega 3 e 6. Na verdade, a Matisse tem L-carnitina e não tem prebiótico. A ND Prime não tem L-carnitina e tem prebiótico. Se for para escolher em um patê ou sachê em um alimento úmido, preferir ter L-carnitina ou prebiótico, eu, Thiago, prefiro prebiótico. Por quê? Grande parte das ações, 90 e pouco por cento das ações tem L-carnitina. Então o seu gato, ele já obtém a L-carnitina da ração, tá bom? Então ter mais prebiótico, né? A ração também pode ter prebióticos, mas ter um complemento a mais de prebiótico no alimento úmido, eu acredito que seja um ponto mais importante do que ter a L-carnitina, até porque o alimento úmido ele não vai ser dado, né, como a parte completa ali da alimentação, nem em altíssimas quantidades. Então a L-carnitina, com essa função
de manter o peso e tudo mais, ele é mais importante na ração seca, tá bom? Então esses foram os pontos que me levaram a considerar o ND Prime em quarto lugar e a Matiz em quinto. Melhor distribuição, tá bom? Um ingrediente a mais positivo, mas também não foi o principal que me fez escolher. E eu prefiro ter prebiótico do que ter L-carnitina, tá? Então esse é o top 5 melhores patês para gatos de 2024. Qualquer um que você der desses 5 aqui, seu gato estará muito bem servido. Óbvio, se você tiver condição de dar o primeiro, dê o primeiro. Se você não tiver, o seu gato não gosta, ele gosta do Matiz, ou ele gosta da ND Prime, enfim, você vai dar o que seu gato gosta e o que encaixa melhor no seu bolso que você tem condição aqui, tá? Então, só recapitulando, primeiro lugar, ND Pumpkin. Segundo lugar, Papa Pets Papagatos. Terceiro lugar, Papa Pets Zoovert. Quarto lugar, ND Prime. E quinto lugar, Matiz, sendo o mais barato deles, tá? Mais pra frente vou fazer de patê bom e barato, tá? Até porque, sim, não existe patê de R$3 igual sachê, tá, pessoal? Então, patê barato eu vou considerar até R$10 e vou te falar qual que é bom e qual que não é, tá bom? Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Antes de terminar, quero te lembrar que eu tenho minha loja de produtos pet, onde você pode comprar qualquer tipo de produto para o seu gatinho. Eu deixo o link aqui embaixo na descrição e peço que você me dê uma preferência, porque assim você está contribuindo muito no meu trabalho aqui no YouTube, beleza? Muito obrigado pela atenção de vocês, até o próximo vídeo.